e essa também deve ser uma questão que nos deve preocupar para o futuro. Eu deixava já aqui esta como reflexão. É se a malha administrativa que nós temos no país é a malha administrativa adequada ao ano 2010, ao ano 2011, etc, etc. Eu chamo a vossa atenção, se por acaso ainda não ouviram falar, nem viram alguns tópicos, mas vale a pena, porque é muito bem feito. Vejam um estudo que está, penso que ainda não está concluído, mas que está a ser feito e que já há coisas disponíveis, pelo professor Augusto Mateus, relativamente ao Conselho de Lisboa. E àquilo que é a reorganização da malha administrativa de Lisboa, tendo em atenção as novas realidades. Se hoje as freguesias que nós temos, estou a pensar, por exemplo, na cidade de Santarém, se as 3 freguesias que eu tenho no Planalto, Salvador, Sanicoal e Marvila, são correspondentes àquela realidade do centro histórico que não tem ninguém. Portanto, se hoje a nossa malha administrativa é uma malha que nós carregamos às nossas costas como malha histórica municipalista, malha histórica romana, malha histórica medieval, isso não vai ser do tempo de termos coragem para, num patamar que se sobrepõe ao interesse político ou partidário e que se sobrepõe aos interesses diversos que existem, às vezes até das próprias populações, nós não temos cidadãos e cidadãs que ter força e coragem para rearrumar esta nossa malha. Eu vou-vos dar um exemplo também, porque acho que com estes exemplos vê-se melhor. Nós vamos a caminho de Pernas no Concelho de Santarém. Eu, antes de chegar a Pernas, tenho um bocadinho deste também, que é de São Vicente do Paulo, chama-se Almajões. Mas Almajões tem a entrada de Pernas. Portanto, e porquê? Porque as pessoas ainda não se entenderam para arrumar aqui. E, portanto, isto é o pão nosso cada dia do norte e do sul do país. Portanto, esta é já uma proposta que eu deixo para o futuro. Acho que há que pensar a nossa malha administrativa e uma malha administrativa mais adequada e mais moderna terá que obrigatoriamente ter uma malha financeira mais adequada e mais moderna. Obrigatoriamente. Porque aquela coisa que a economia se diz, pensar à escala, também é importante para os financiamentos e para as malhas administrativas do país. Falando um bocadinho desta história, deixava já por aqui, não falaria mais dela. Eu acho que há uma citação que eu gosto muito, que é uma citação do escritor, que diz muito da importância dos municípios. Vou-vos só ler esta frase, que eu acho uma coisa fabulosa. No município reside a força dos povos livres. Sem instituições municipais, uma nação pode ter um governo livre, mas carecerá de espírito de liberdade. Isto é de tal maneira importante que eu, a última parte, depois da minha intervenção, falava-vos muito rapidamente também nisto. Eu penso que finalmente a Comunidade Europeia descobriu a importância dos municípios. Foi com 30 anos de atraso, mas penso que neste momento talvez estejamos nesse mesmo caminho. Depois dizer-vos que no nosso país, logo após o 25 de Abril, estamos em 74, a primeira lei remonta a 1979. Vejam como foi difícil. Tivemos as comissões administrativas, a gestão das freguesias, o copo com os militares a ajudarem as pessoas a eleger as suas próprias comunidades representativas, etc, etc. Portanto, foi quase que, eu diria, um processo de aprendizagem. Em 1979 veio a primeira lei das finanças locais. E depois é interessante, embora não seja muito positivo em termos de bem público, que as diversas leis correspondem em Portugal, tal qual como a história do poder local, a ciclos políticos. Isto tem vantagens, na minha opinião, e tem desvantagens, porque as coisas, na minha opinião, nem nunca são brancas, nem nunca são pretas. Tem vantagens no sentido de que, por vezes, se aprofunda, por razões não só de mera política partidária, mas também de melhor conhecimento da realidade, fundamentalmente por aqueles que conhecem o tema, fundamentalmente os autarcas, se melhoram as leis, e, portanto, as de 80 podem ter sido melhores que as de 79 e as da década que estamos a viver podem ter sido melhores e podem ser melhores que as anteriores. Portanto, pode haver algumas melhorias, não quer dizer que tenha havido sempre. Mas eu considero que, no cômputo geral, há algumas melhorias, e já vos direi quais, na minha opinião, mas também pode ter desvantagens, e as desvantagens às vezes também são preocupantes. É que nós estamos a falar de uma lei que gera o país. Não é propriamente o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é muito pouco ao pé da gestão autárquica. Não é o Ministério das Obras Públicas, não é o Ministério da Justiça. Isso é muito pouco ao pé da gestão autárquica. O mais importante do país são mesmo as suas autarquias locais, as freguesias e as câmaras. E isto é que é a verdadeira gestão da coisa pública no país. E de tal maneira que isso é assim que os governos têm vindo a reaviar aquilo que se chamam as competências para as autarquias. Esta é que é a realidade do país, são as autarquias. E, portanto, quando se mexe muito numa lei, eu só tive aqui alguns exemplos, nem exaustivos, 79, 84, 87, 98,
depois nas de 2000 nem sequer as referi propositadamente, vejam que são todos ciclos políticos. E a desvantagem é fundamentalmente esta: quando o autarca começa e a sua equipa começa a consolidar a lei, quando o país começa a consolidar a lei, o tecido legislativo, em encontrar as respostas adequadas, as falhas, a solicitar ao Governo melhor intervenção aqui, melhor intervenção acolá, quando isto começa a estar consolidado, lá se vai à Assembleia da República, lá se vai outra legislatura, lá vem outro Governo, lá vem um Ministro que não pensa exatamente da mesma maneira, mesmo sendo às vezes da mesma área político-partidária, e lá vem afiar mais uma trava aqui, outra acolá, e às vezes, como vos digo, até pode ser melhorias, até podem existir, mas não deixa de ser material de alguma instabilidade de natureza da mera gestão, não estou a falar da política, da mera gestão. Porque quem gere sabe que se em minha casa eu todos os dias me der na cabeça me levantar e resolver criar prioridades diferentes na minha gestão da casa, não há quem aguente, nem eu, nem quem vive comigo. E portanto na vida pública é a mesmíssima coisa. Os ciclos políticos podem se tornar perigosos e nós ainda não temos uma democracia suficientemente serena e madura para entendermos que não temos que mudar a legislação cada vez que a Assembleia da República acaba e começa outra. Ainda não chegámos a essa fase. Vamos lá chegar, os países nórdicos já chegaram, alguns países do centro da Europa já chegaram, e nós também iremos lá chegar com toda a certeza. Dizer-vos também que há uma característica, espero não estar a mentir, porque eu também fiz uma pesquisa generalizada, e às vezes não fui ao pormenor da lei, mas quer à minha direita, quer à minha esquerda, devem saber isto em pormenor. A noção que eu tenho é que nunca nenhum governo cumpriu a lei das finanças locais. É verdade, não é? Nunca. E eu acho que nós temos os autarcas mais serenos do mundo. Porque os nossos autarcas constituíram as associações, freguesias, etc., arranjaram o porta-voz e, portanto, são pessoas muito serenas, porque já aprenderam essa serenidade e essa maturidade junto às populações. E essa maturidade e essa serenidade, muitas vezes, também é para o Poder Central, e tem muita paciência às vezes, muita